O processo ou a operacionalidade do cérebro ou da mente dentro dessa interação cérebro e mente que é hoje motivo de reflexão dentro de toda a área de neurociências. Devo dizer também que nós, sem descermos o nível do que pretendo apresentar, poderíamos fazer uma comparação semelhante àquela situação que vivemos quando compramos um carro novo. Especialmente se a gente compra um carro automático, com piloto automático e que com todas as qualidades de motores elétricos que nos assessoram no processo de dirigir esse automóvel. Nossa primeira atitude é folhear o manual desse equipamento novo que nós adquirimos. Eu quero dizer então que talvez eu pudesse tentar apresentar para vocês o manual de utilização do cérebro. Por outro lado, depois de organizada a nossa palestra, devo dizer que nós todos ficamos surpreendidos sobre uma competição muito interessante ocorrida ainda esse mês entre um dos gênios do xadrez, o Kasparov, disputando com o computador da IBM e sendo, pelo menos provisoriamente, derrotado. Não pretendo fazer uma comparação entre a mente humana e a competência de cálculo e de adestramento em jogos de xadrez desse computador. Mas são imagens que não deixam no decurso da nossa apresentação, não deixam de aparecer como um processo de comparação entre a atividade de um e o outro. Quero ressaltar também que minha visão nesse processo de interação cérebro e mente é francamente espiritualista. Por isso estamos aqui dentro de um ambiente de associação entre médicos espíritas, cujo posicionamento é exatamente isto. O cérebro é um instrumento de inserção do espírito na matéria, no meio ambiente onde nós estamos inseridos. É assim que eu pretendo apresentá-los. Vou aproveitar então duas imagens apresentadas, ou ideias apresentadas aqui pelos que me antecederam. Primeiro pelo professor Hernani Guimarães, que eu então quero dizer que o processo mental é, antes de mais nada, um processo psicobiofísico. E a doutora Marlene nos convoca para introduzir a alma na medicina, e o meu discurso será no caminho oposto, mas complementar com o mesmo objetivo. Pretendo mostrar a vocês o acesso da medicina à alma. Pois bem, não podemos, por outro lado, deixar de entender que esse equipamento composto de aproximadamente 10 bilhões de neurônios, que é o nosso encéfalo, ele obedece a determinadas regras que poderiam ser catalogadas dentro de um manual. Existe para funcionamento do cérebro que nós podemos chamar de operacionalidade. Não é uma visão mecanicista, mas é um caminho que obrigatoriamente foi organizado no nosso cérebro por uma série de necessidades ligadas até ao nosso processo evolutivo. Em duas palavras, nós poderíamos dizer que este manual foi montado e organizado visando como objetivo máximo a sobrevivência e a adaptação. Nós já conhecemos inúmeros dos processos físicos, químicos e psicológicos de funcionamento do cérebro. Acredito que a atividade elétrica, a atividade neuronal, já faz parte dos cursos básicos de medicina, de neurologia, de psiquiatria, etc., e não precisaríamos discorrer sobre eles. Mas devo ressaltar que o neurônio, como unidade celular básica do funcionamento cerebral, hoje pode ser identificado em microscopia eletrônica ou em sua atividade funcional imediata através da tomografia por emissão de pósitrons, trazendo paradigmas
extraordinários do nosso comportamento enquanto entidades que estão utilizando um equipamento, o nosso cérebro, obedecendo a regras de psicodinâmica que estão aí interagindo em todos os nossos processos físicos e psíquicos. Convém destacar que esse procedimento de investigação do cérebro está ainda em andamento, trazendo algumas vezes elucidações para esses fenômenos psíquicos e físicos da nossa atividade cerebral, mas com frequência ainda uma confusão muito grande, por não estar sendo possível esclarecer por completo a nossa atividade mental com base exclusivamente na anatomia ou na fisiologia do cérebro. Há algo a mais ou além da nossa organização neuronal, como é conhecida hoje dentro da neurologia, da neurofisiologia, etc. Nós podemos, com uma injeção de glicose marcada, estudar uma atividade mental, ou física, ou psicológica, ou organizada pelo pesquisador, através desse tipo de exame. Uma vez injetado a glicose marcada, 40 minutos depois, nós já temos o registro da área cerebral que entrou em atividade. Nós podemos estudar com tecnésio, porque 4 ou 6 minutos depois, há também modificações no fluxo e no metabolismo desses neurônios, permitindo esse registro. Como podemos detectar que a cocaína injetada na veia de um voluntário provoca modificações na dopamina do cérebro alguns segundos depois. Mas, curiosamente, nós estamos diante de uma máquina que, à medida que o indivíduo aprende determinado procedimento, nós vamos ver que há uma menor atividade, uma utilização de áreas mais restritas dentro desta massa cerebral. Seria como o oposto do computador, que à medida que a atividade solicitada é mais complexa, um número maior de elementos são necessários aos componentes deste computador. Ao passo que para o indivíduo mais habilitado, mais preparado, que passou por um processo de aprendizado, há uma certa economia da energia mental para essa atividade. Pois bem, nós já tivemos informações a respeito do desenvolvimento da neurologia a partir do século passado. Eu tenho trazido minha contribuição como neurologista e neurocirurgião aos vários congressos que tive a oportunidade de participar na Associação Médico Espírita, como tive a oportunidade de comentar uma visão neurológica do fenômeno místico, em que abordei 2 eixos para facilitar o nosso entendimento dentro da neurofisiologia dos nossos comportamentos mentais, abordando na ocasião o eixo da atividade motora e o capítulo das atividades cognitivas. Hoje eu pretendo, ao falar sobre esta operacionalidade do cérebro, destacar também alguns capítulos: o hemisfério direito, os núcleos da base e o hipocampo relacionado com a memória. Nós poderíamos, dentro deste mapa de atividade cerebral, é claro, incluir uma série de outros elementos da anatomia do cérebro. Mas, fundamentalmente, essas estruturas que eu já destaquei serão suficientes para que eu possa justificar o meu propósito de discutir esse manual do cérebro. Mas, além disto que eu tinha apontado, eu pretendo fazer um destaque muito especial sobre as nossas emoções, que estão centradas nesse cérebro emocional, o chamado sistema límbico, com girossímbolo, com a amígdala do lobo temporal, etc. E sem me deter especificamente nesta área árdua da anatomia, ou da neuroanatomia, que eu quero apontar com vocês. Me perdoe, então, se a linguagem que vou tentar apresentar o meu tema está mais para um enfoque neuropsicológico do que neuroanatômico, que daria necessariamente uma visão mais acadêmica e mais consolidada para o propósito desse tema. Mas para tornar pelo menos mais agradável, o meu discurso constará com algumas imagens que me parecem mais cativantes e mais adequadas para um congresso desta ordem.
Nesse nosso sistema límbico chamado cérebro emocional, hoje se sabe que estão centralizadas as nossas reações afetivas, comportamentos afetivos, explicando uma série de situações patológicas, como eu aponto aqui, relacionado com insegurança, medo, angústia, ansiedade, provocando por seu lado incerteza, sensações de ameaça, contradições, expectativas, etc. No nosso processo de atividade mental, de desencadear essa operacionalidade, nós veremos que essas afetações são decorrentes de desvios no procedimento de como provocar resposta no nosso cérebro dentro da nossa atividade cotidiana. Eu já tinha apontado no início que vou abordar alguns eixos da nossa neurofisiologia por uma questão didática. O hemisfério direito permitiria que discorrêssemos aqui um tempo prolongado sobre as suas particularidades, as descobertas que foram feitas a partir da década de 70 por Sperry e colaboradores, que mostraram que nós poderíamos ser vistos como possuidores de dois cérebros de comportamento, às vezes até antagônicos e paradoxais. Seguramente o hemisfério direito trouxe a poesia para a nossa atividade cerebral, trouxe a musicalidade para a nossa entonação de voz, trouxe a nossa visão tridimensional para a realidade onde nós estamos inseridos e trouxe inclusive a cultura oriental para a nossa visão, por enquanto materialista, dos nossos comportamentos de atividade cerebral. Vou destacar então com vocês algumas ideias, algumas imagens para provocar-lhes ideias, desenhos pontilhados, o cúbia, uma visão de um bosque, a chuva, e outras figuras geométricas que vão permitir que vocês percebam conosco como que ao ser apresentada uma imagem no meio onde nós estamos recebendo informações sensoriais, o nosso hemisfério direito faz composições de imagens e de ideias. Todos vocês estão vendo nesta figura aí um desenho de um rosto. Ele está, na verdade, pontilhado. E foi preenchido pela nossa imagem mental criada pelo hemisfério direito, e cada um de vocês fez uma interpretação, que tipo de rosto, se é familiar, agradável, bem feito ou não. Quando nós apresentamos uma simples gota d'água que cai ao chão, nós estamos vendo uma imagem simples, isolada, particularizada como a gota d'água. Mas cada um de nós que sai num dia como ontem aqui em São Paulo percebe uma composição desta mesma gota d'água, nos dá essa visão de conjunto da chuva que cai e que tem uma repercussão muito diferente do pingo d'água, exclusivamente. O hemisfério direito faz então esta composição mais holística, mais integradora da imagem particularizada, como eu estava apontando no caso da chuva ou do bosque. Um conjunto de árvores faz com que a gente tenha até uma outra nomenclatura para identificar o que nós estamos vendo. Minha intenção é mostrar que, apesar de imagens serem apresentadas, serem muito semelhantes, ela, trabalhada particularmente pelo nosso hemisfério direito, faz uma composição mais global, mais universal, mais rica, completando com seus elementos, nas suas partes, nos dá uma visão de um todo, criando uma ideia nova. Esta competência é particularmente realizada por nosso hemisfério direito. Assim como estou apontando imagens ali em cima que correspondem a um círculo, a um triângulo, a um quadrado e uma estrela. Se nós formos críticos e observadores, vamos ver que as imagens de cima não são verdadeiramente círculo, triângulo, quadrado ou estrelas. As de baixo, sim, são bem compostas, completas, perfeitas e acabadas. As de baixo corresponderiam a uma visão crítica do hemisfério esquerdo. Mas todos nós, diante das figuras que estão apresentadas em cima, identificamos imediatamente por uma complementação da nossa mente. Nosso hemisfério direito permite exatamente isto para o mundo que nós vivemos. Mesmo fragmentado,
nós temos uma tendência na mente a realizar uma imagem por inteiro. Ela é indispensável para a nossa sobrevivência e a nossa adaptação no mundo. Vamos ver a repercussão disso daqui a pouco. Se nós fôssemos exigir completar as imagens de cima do círculo, do triângulo, do quadrado ou da estrela, nós veríamos no nosso passado de desenvolvimento biológico, possivelmente nós não teríamos condições até de sobreviver às situações hostis que nós estamos colocados no mundo de hoje. Vamos adiante, vamos complementar a filosofia desta interpretação mais além. Como aqui nós todos estamos percebendo que as três imagens compõem, no fundo, um triângulo, que ele só existe na nossa percepção mental. Não há um triângulo desenhado aí, mas todos identificaram que os desenhos com os cortes que estamos apresentando compõem um triângulo. Esta nossa competência ligada a uma percepção simples elucida para a nossa mente uma outra visão. Eu estou identificando dentro desse contexto um triângulo. Esta nossa capacidade de apreender imagens do mundo que nos é apresentado é tipicamente uma atividade mental, que estamos a todo instante realizando. Nós, ao observarmos o nosso semelhante, o ambiente onde vivemos, a rua que percorremos, as casas que entramos, o cenário de um bosque, nós estamos fazendo composições de imagens na nossa mente. Eu quero dizer então que cada um de nós tem um sonho do mundo, uma criação imaginária do mundo onde nós estamos recebendo percepções que podem ser visuais, auditivas, táteis, olfatórias e etc. Esse é o destaque que eu quero dar a essa nossa atividade mental. Um estímulo em qualquer um dos nossos órgãos sensoriais vai provocar a criação de imagens, de ideias, de um cenário que somos nós que estamos percebendo intimamente nesse nosso contexto de observação, criadora de imagens e de ideias, que na verdade, do ponto de vista material, não é bem assim, não existe ali um triângulo. Como aqui não existe um telefone, mas todos estão identificando tanto com esta imagem como com a outra, independente da qualidade essencial do objeto que eu mostro, como o telefone escondido uma parte atrás da mesa, nós todos estamos identificando imediatamente, trata-se de um telefone. Nenhuma das duas imagens é um telefone, rigorosamente falando. São fragmentos do telefone que a outra parte pode até não existir. O mundo, então, que nós estamos vendo, está sendo composto por cada um de nós a seu bel prazer. Considerando as experiências anteriores que nós já tivemos, estamos supondo que aí atrás estão objetos que eu acabo de mostrar como sendo telefone. O mundo todo que nós percebemos é composto assim na nossa mente. Aqui está uma outra imagem desdobrada ali, uma caixa, um cubo, e nós temos duas áreas que estão em branco. Eu peço a vocês que dobrem esse papel que está aí estirado e componham como está embaixo um cubo. Numa das faces aparece a faixa branca aqui do lado esquerdo, como poderia ser a faixa branca superior. Mas mentalmente cada um de nós pode dobrar e compor a caixa, e eu pergunto a vocês, a face branca seguinte, onde iria aparecer? No caso da primeira estar na frente ou da superior estar adiante. Então veja, ao observarmos um fragmento, como foi o caso do telefone, ou ao observarmos uma imagem, nós podemos dar a ela uma dinâmica, desdobrar ou dobrar o cubo ou o papel que ele está composto e localizar mentalmente onde está cada um desses elementos que eu estou apontando. Vamos tirar deduções dessa atividade mais adiante nas nossas conclusões. Mas a nossa criação de imagens pela mente é exatamente o nosso processo de operacionalidade mental. Ela é variável em cada um dos nossos cérebros aqui presentes. Eu costumo dizer que cada um de nós mentalmente é um universo.
Por isso, não recomendo a ninguém tentar impor ideias nos outros, nem interpretar o cérebro dos outros com as suas próprias imagens, com as suas próprias percepções. Aqui está uma figura daqueles livros de imagens tridimensionais, que à medida que a gente focaliza um pouco adiante ou um pouco atrás, ressalta aí uma imagem complementar. Acho que todos viram esses livros aí nas livrarias, que estava em moda a questão de um ano ou 2 atrás. O mundo, a nosso ver, é exatamente desta maneira. A projeção da informação sensorial para as nossas vistas, para os nossos olhos ou para o nosso tato, vai provocar criação de um outro plano, onde as imagens se solidificam, se constroem, se compõem, melhor dizendo. Não podemos fazer interpretação ou julgamento do que pensa o outro exatamente por isso. Ele compôs naquela informação que chegou até ele, ele compôs uma ideia que pode ser completamente diferente de nós. O que ele está vendo não é exatamente o que eu estou vendo. Para um, o bonito lhe parece, ou o feio lhe parece, conforme exatamente a interpretação que faz dentro do seu processo de operacionalidade da sua mente, mesmo que o estímulo seja exatamente o mesmo. Costumamos dizer lá em Uberaba, por isso que um gosta dos olhos e o outro da remela. Aqui está, do ponto de vista fisiológico, o que acontece quando está havendo um cortezinho ali embaixo, mas não tem importância. Foi apresentado ao indivíduo uma maçã e uma banana. E pede-se a diferença mentalmente do que ele está vendo. As primeiras composições, naquele estudo com PET scan, que eu já apontei a vocês, vai mostrando que há uma sequência de atividade neuronal que vai, como no tabuleiro, no mosaico, vai preenchendo, num quebra-cabeça, vai preenchendo de dados. Cada um pode, de repente, já imediatamente faz o seu diagnóstico, a sua interpretação, com um número menor de neurônios que foi utilizado. Outro precisa de mais elementos. Como nós podemos, de repente, tirar uma determinada informação sensorial e, mesmo assim, chegamos a uma mesma conclusão. Nós identificamos um gato pela sua forma anatômica, pelo seu miado ou pelo tato, quando tocamos no pelo do gato. Isso pode ser perfeitamente testado em qualquer um de nós. Qualquer que seja a via de informação, no ouvido, ao ouvirmos o miado do gato, nos olhos, ao ver a sua anatomia, ou no tato, ao perceber a sua forma e a textura do seu pelo, chega-se, tem-se o mesmo acesso central, possibilitando o que nós chamamos de reconhecimento, que é outro processo de atividade mental que vamos chegar ali daqui a pouco. Por enquanto, estou ao nível predominantemente de hemisfério direito, tentando mostrar-lhes que as informações sensoriais elicitam e nos fazem compor imagens vivas da realidade, que é particular a cada um de nós, independente de estar semelhante ou não ao do outro. Mas essa é uma visão, inclusive, até certo ponto, pode ser dita materialista, que é de Kant, que dizia que nós fazemos a função mental através desta associação entre o objeto propriamente dito e a imagem que nós criamos dele. Quando nós superpusermos um sobre o outro e for idêntica e reconhecida por todos, que a imagem que nós fizemos daquele objeto corresponde à verdade ou realidade, mentalmente nós estamos sadios. E aquele que tem uma perturbação da mente tem uma dissociação entre a sua interpretação e a verdade que o objeto exprime. Mas também poderíamos ter uma outra visão desse processo que eu estou apontando a vocês, uma visão mais oriental, ou mais mística, em que nós, ao olharmos um objeto, ao tocarmos um objeto, ao sentirmos o ruído que ele provoca, ou o cheiro que ele emana, nós estamos absorvendo ou apreendendo qualidades do objeto. É um fato interessante que até
relendo aí perguntas do Livro dos Espíritos com minha esposa, pergunta se o espírito enxerga no escuro ou precisa da luz para enxergar. Ele percebe a vibração do objeto. Cada um de nós está emitindo, dentro de um campo magnético, como vimos aqui, uma emanação vibratória que é capaz de ser detectada pelo nosso espírito. Então, ver, olhar, perceber, sentir, é na verdade se apreender da qualidade do objeto. Isto vai finalizar na nossa exposição o que eu entendo como aprendizado do cérebro. É se apropriar das qualidades das coisas e dos objetos. Mas não só da objeto do ponto de vista material, enquanto sujeito ou uma matéria, mas há inclusive a percepção do processo de ação que eles provocam. Aqui está, por exemplo, o carrinho que desce uma rampa e dá sequência lá na frente. Eu coloquei uma cortina na frente. Qualquer criança de 1 ano de idade, ou até menos, percebe que é o mesmo carro, que nós mentalmente sabemos disso, que está descendo e indo lá para baixo. A mesma coisa, o barquinho que desce, ele se esconde, desaparece, mas eu fico mentalmente criando a imagem, ele passou ali atrás e vai descer e dar sequência ali na frente. Então, além de na mente nós criarmos a imagem idealizada de criação de ideia do objeto, eu crio também mentalmente os desdobramentos do deslocamento desse carrinho ou do barco. A ação também é idealizada por mim. Aquele indivíduo mais esperto, ou aquela criança que está brincando, a gente logo percebe que tem mais esperteza e costumamos dizer que ele aprende mais rápido. Ele detecta mentalmente, além da qualidade do objeto, a ação que vai acontecer. Ele está mais pronto, mais preparado para essa expectativa e acaba ganhando a partida dos outros colegas. É assim, então, que a gente acaba detectando o aluno que é melhor, o que aprendeu mais rápido, porque ele tem essa capacidade de detectar, junto com a qualidade, o acontecimento que vai se desdobrar a seguir. Então, percebemos o mundo e as pessoas através de imagens representadas no cérebro, que são construídas com os referenciais que cada um dispõe das experiências que teve durante a vida. Então, o processo de ir identificando, reconhecendo ou aprendendo é exatamente essa superposição da experiência que vai sendo introjetada à medida que recebemos informações sensitivas. Quanto mais motivado, quanto mais estimulada a criança, mais experiências mentais ela vai desenvolvendo e provocando este processo que se chega ao nível que nós reconhecemos que ele tem sabedoria e conhecimento. Os artistas utilizam com muita frequência esse processo de criação da nossa mente. Nós estamos vendo aqui 2 estátuas feitas por artistas com fragmentos que estão faltando. A intenção dele é deixar por conta do observador completar o resto. Pode agradar a um ou outro, ou ter ou não sequência dos membros que estão faltando, etc. Fica por conta da nossa idealização, a composição do restante que nos interessa. Está aqui uma região ali em laranja do nosso lobo parietal. Pois bem, é nesta área que nós realizamos o reconhecimento. Gnosias, tátil, visual, auditiva, etc. Está aqui, então, minha filha, que eu dei a ela alguns objetos com os olhos fechados para ela identificar. E ela imediatamente reconhece que é uma borracha que ela está tocando. Ou quando eu pico sua mão com uma agulha, ela sabe onde é, se dói, quem foi, qual o propósito, etc., que eu estou realizando esse procedimento. O reconhecimento imediato daquilo que a gente toca e percebe, ou vê, ou ouve, é fundamental para a nossa adaptação e sobrevivência. Nós, enquanto organismo, enquanto animais, enquanto
passamos por um processo de evolução, selecionando aquele que é mais apto, isto é, darwiniano, conhecido por todos, não é? Nós fomos obrigados a desenvolver um cérebro no ambiente selvagem onde nós vivemos, fomos obrigados a dispor de um cérebro que estabelecesse prioridades. É necessário que a gente tenha uma informação rápida do acontecimento, que a gente faça imediatamente uma identificação do que está às nossas portas, como hostilidade ou possibilidade de competição, ou desafio, ou luta, ganhos ou perdas de sobrevivência relacionado com a nossa vida enquanto animais que biologicamente estamos desenvolvendo. Com esta situação de que temos que nos adaptar e sobreviver, o cérebro estabeleceu regras de operacionalidade, sendo que é fundamental considerar, é melhor estabelecer rotinas de comportamento para que a gente possa estar, até certo ponto, disponível para o que aparecer de novo. A prioridade, então, para o nosso cérebro é o novo. E isso é a motivação para o aluno aprender. Nós não podemos nos deter para identificar que animal é este, que cor, mas é estranho. De repente, era tigre mesmo. Não deu tempo da gente sobreviver. E mesmo assim, se nós abrirmos a porta, pedir às duas garotas, aí dá para abrir a porta e ver se entra algum tigre? 2, de preferência 2. Estatisticamente falando, vocês viram o poder da estatística aqui no trabalho da Sônia e do professor Hernani? Estatisticamente falando, eu tenho a impressão que meia dúzia de gordinhas ali perto da porta vão ser devoradas. Então, nem o nosso câmera aqui, nem eu, precisamos sair correndo pela porta do lado. Mas eu tenho a impressão que nessas alturas é melhor não confiar na estatística, não é? Então, o cérebro não tem nos seus comportamentos, na sua operacionalidade, tempo para analisar os dados de π quadrado e etc. Será que funciona a história do tigre lá na porta? É melhor eu ir embora e me salvar. Então, eu preciso estar com regras que me permitam viver dentro de um ambiente em que é indispensável a minha adaptação, priorizar o que é novo, e o que me modifica é exatamente o fato novo. Eu estou interessado em estar com a minha atenção centralizada num determinado ponto. O que aparecer de novo eu preciso detectar rápido. O restante eu não tenho nem tempo para parar para pensar. Por isso a nossa mente analisa não as letras da palavra, não o conteúdo propriamente dito de um texto, mas os seus conceitos. A nossa função mental, ela se faz, é tipicamente uma atividade espiritual ou psicobiológica, como eu estava dizendo. Ela é feita e processada através de símbolos. Aqui está uma série que cada um de vocês vão fazer interpretações. Como esse símbolo. Alguém aqui tem medo de urso? Eu tenho a impressão que não, desde que ele esteja na foto do slide, preso no zoológico ou no seu ambiente, lá no Polo Norte ou Polo Sul, que ninguém vai, ou no Canadá. Mas se o urso estiver no fundo do nosso quintal, mudou por completo. Nós temos que sair correndo. É assim que a nossa mente, então, vai processar as nossas interpretações do mundo. É criando uma imagem e o que ela representa no seu simbolismo em termos de um conceito para nós. Eu tenho que fugir, ou isso é uma coisa agradável, eu posso até servir de manjar. Na nossa atividade do dia a dia motora, nós temos os núcleos da base que nos permitem compor atividades aprendidas dentro do nosso piloto automático, no sistema extrapiramidal. Ele permite que a gente possa, por exemplo, dirigir o automóvel, depois de aprender as atitudes para tocar o carro adiante, sem prestarmos atenção na troca de marcha ou sinalização com os faróis, etc, etc. Isso permite que a gente esteja atento a
prioridade nossa ao que aparecer de novo. Vem um motoqueiro cruzando a minha frente, deixa eu salvar a minha pele, ou evitar um desastre. É assim que então a nossa atividade mental predispôs a nossa consciência e a nossa atenção. Ponha tudo na rotina para você estar atento ao novo, que de repente aquelas manchas não era a camisa do Fluminense, era um tigre mesmo, e nós temos que fugir. Aqui está então, continuando do ponto de vista neuroanatômico, no número 7, o nosso hipocampo que registra as nossas memórias. Não podemos também, como o computador, o Deep Blue, como nós vimos nos jornais, tempo ou necessidade de conferir 200 mil jogadas no primeiro segundo. Talvez esse segundo seja fatal para nós. Nós precisamos criar imagens rápidas, o que elas significam, isso é que interessa. E de preferência, fugir logo, antes que a gente passe por vítima. A nossa memória funciona então com esta visão. Tudo aquilo que nos impressionou é armazenado. E, curiosamente, nós não temos competência de reproduzir todos os dados daquilo que a gente viu. E tudo aquilo que nós vimos, nós recordamos com a imagem que a gente formou. Portanto, não recordamos o que vimos, mas o que pensamos ter visto. Por isso que as sombras frequentemente nos parecem, isso que disse o doutor Hernani, assombrações mesmo. E nas nossas memórias, à medida que vão aparecendo os fatos, vão se elucidando novas ideias. Eu estou chegando em Campinas. Os que conhecem Campinas já há alguns anos atrás, talvez não tenham identificado nesta foto. Mas à medida que a gente vai se adentrando na cidade, vocês vão vendo o monumento de Carlos Gomes, a estação central, a rodoviária, ou um hospital, ou uma escola, vai permitindo que a gente identifique a cidade. Podemos então dizer que o nosso cérebro tem realmente um manual de operacionalidade. Nesse manual, os vários itens, motor, limpador de para-brisa, etc., etc., constaria, primeiro item, sobrevivência, adaptação, prioridade para o novo, emoção e uma atuação online. Não há tempo de você parar para fazer cálculos, você tem que atuar no próprio processo de ação. Então, isto resulta em algumas deduções. Na prioridade para o novo, a primeira impressão é a que fica. Perdoa, logo você esquece, a gente põe isso na rotina e toca a vida pela frente. O tempo cura qualquer ferida, distraia que isso passa. É assim que nós estamos frequentemente usando em psicoterapia, porque o nosso cérebro permite essa atividade. Racionalidade, todo mundo que pensa que, olha, é calculista, frio, eu só faço o que eu quero, eu penso muito antes de agir, nada disso. Quem pensa não casa. Teria feito diferente se tivesse pensado melhor. Não sei como fui fazer isto. Fiz sem pensar, amor à primeira vista, mesmo sem querer. Fiquei nervoso na hora, etc. Como indivíduo muito racional, todo mundo sabe. Mas quantos de nós aqui tem medo de altura? Sobe num prédio de 30 andares, olha lá embaixo e pisa no cantinho. Não vai cair, não tem nenhum perigo. Mas a gente morre de medo pelas emoções. As nossas emoções dirigem todo o nosso conteúdo de comunicação, porque há um conteúdo linguístico que é aquilo que é dito, mas o conteúdo afetivo é que provoca as imagens, porque como é dito é que interfere. Atuação online significa isso. A primeira impressão é que fica, o indivíduo já aparece, a gente faz um julgamento. Amor à primeira vista, escolha aleatória, e etc, etc. Então, por questão de tempo, eu estou me apressando um pouco, e quero dizer que nós, do ponto de vista da nossa atividade mental, somos fundamentalmente seres espirituais. É claro, estou numa assembleia de espíritas, eu penso assim, mas seres emocionais. O nosso primeiro desenvolvimento foi emocional. O nosso cérebro emocional, o sistema límbico, ele apareceu muito primeiro que o neocórtex, que é o nosso cérebro intelectual. Acho que até vale a pena, não como crítica, é um comentário, dos livros mais badalados hoje de inteligência emocional.
Nós somos fundamentalmente entidades emocionais. Eu não precisava mostrar slide nenhum, vou mostrar alguns aqui que é de dentro de casa e que é coisa muito graciosa. Mas bastava ter fotografado aqui a mesa que hoje dirigiu. A Marlene, o professor Hernani e outros que falaram aqui, Espartaco, todos mostraram uma emocionalidade muito forte. Às vezes as emoções são tremendamente carregadas, com conteúdo aflitivo enorme, de angústia e tal, são emoções, e esse é ainda o nosso cérebro emocional. Nos dá vida a esse corpo que nós temos. Acho que a nossa atividade mental se enriquece exatamente com esse complemento de atividade emocional que temos que despertar em todos nós, e particularmente no aluno que está aprendendo, é com emoção que nós fixaremos o conhecimento. Aqui, olha, dentro de casa, fazendo uma convivência pacífica, o amor entre criaturas que nós temos exemplos de situações as mais diversas dentro desse ambiente. Não há coisa, está cortado em cima, mas é o suficiente para vocês verem um casal que depois imagens que se reproduzem, uma sensação de bem-estar, de troca de afeto, etc. Na timidez que aparece nessas crianças. Meu neto aí todo retraído e tal, etc., com a dificuldade da gente conseguir uma pose adequada, porque sabe que vou mostrá-los a vocês. Ou os dois escondidos ali no ateliê da minha esposa, vamos fazer um pouquinho de arte, pôr uma vela acesa dentro da muranga. Eles adoram quando o avô inventa fazer arte com eles. São situações criativas que a gente vai inventando. Esse pititico aqui, o Estevão, eu peço para ele, olha, eu vou fazer uma foto sua, mas queria que você erguesse a louça, aquela porcelana ali, o vaso. Não deixa sua mãe ver, nem a vovó ver. Eu quero que você levante para me ver se você tem força. É um truquezinho para a gente ver se comove ele. Ele fica em dúvida, afinal de contas, a autoridade em casa não é o avô. Então ele vai tentar. Ele tenta, ele está interessadíssimo nisso. Ele topa a arte. Eu penso que aquele primeiro que apareceu, o tímido Estevão, deve ter algumas encarnações na Inglaterra, ele é muito certinho, né? Esse outro aqui é italiano, eu levei ele domingo passado no circo, ele olhou para os lados e disse para a avó dele, aqui está todo mundo comendo, menos eu. Era um monte de gente comendo pipoca, eu tive que ir buscar pipoca para ele. Ele tem sempre coisas desse tipo, não é? A mãe é bióloga. Eu mostrei um quadro onde aparecia a lua e perguntei, você sabe quem foi que fez a lua? O outro inglesinho disse, foi Deus. Ele falou, eu também sei, foi o louva-a-Deus. Então, eles todo dia têm alguma coisa assim para contar nessas situações emocionais, né? Olha, depois eu ouvi um grito lá dentro de casa, alguém já disse, vai quebrar, não é? Pronto, já chorou, veio lágrima, mas essas lágrimas são falsas, né? Ah, ele está querendo alguns ganhos, eu sei que ele faz isso, né? Então, junto do desenvolvimento emocional, temos o desenvolvimento intelectual, que é o processo de aprendizado. Nós todos passamos por enquanto entidades espirituais crescendo aqui no nosso planeta, fomos aprendendo desenvolvimento de instrumentos que facilitaram, que brotaram dessa nossa atividade intelectual, priorizando a nossa sobrevivência. Desde os primeiros instrumentos de pedra até comunicação com satélites e tal, etc. E está aí, então, aprendendo. O chimpanzé que toca, que bate um instrumento para tentar alguns dos seus objetivos, não é? Ou dos dois pequenos netos que eu estava apresentando a vocês, tocando com o pincel, fazendo as primeiras aquarelas. Esse processo de aquisição de conhecimento, nós poderíamos também nos determos aí, e destrinchando na nossa atividade cerebral o que significaria as experiências sensoriais, as ideias inatas, a associação de ideias, o quanto o nosso material genético nos fornece como background dessa possibilidade de aprender, as mudanças de comportamentos, que afinal de contas é sinônimo de aprendizado, condicionamentos da teoria pavloviana, que nos permite
processos de repetição, como eu costumo dizer, o fenômeno mediúnico é um automatismo complexo desenvolvido por condicionamentos. Já tive a oportunidade de expor minha opinião do ponto de vista neurológico dos fenômenos mediúnicos. Um automatismo complexo sujeito a condicionamentos para o seu desenvolvimento. E a introspecção. Queria dizer aqui que concordo muito com Priban, quando diz que a nossa psicologia de hoje, ela é muito dirigida a comportamentos, quando deveria ser mais ao pensamento. Desenvolver uma psicologia do pensamento seria mais promissora. A herança, em termos de fornecer uma base para a nossa própria estrutura anatômica e a fisiologia do cérebro, que vai nos permitir armazenar conhecimento, está ligada ao nosso desenvolvimento em termos biológicos. E o aprendizado ao nosso processo de experiência dessas vivências que eu estava apontando lá atrás. Cada apresentação para nós, criando emoção, motivação, provoca essa criação de imagem, de ideias, que nós vamos criando para o mundo onde vivemos. Do ponto de vista genético, vocês viram ali o chimpanzé lidando com 2 pedras que ele vai aprender a bater e depois quebrar um fruto. Essa possibilidade de transmissão é muito lenta, como o cometa ou as estrelas, uma imagem que vocês podem ler no livro Relojoeiro Cego. Para nós mandarmos uma mensagem para o cosmos e nas estrelas receber essa mensagem e mandar de volta, é mais ou menos como no GEM. A mensagem do aprendizado que nós introduzimos no nosso genótipo demoraria 12 gerações para ter uma repercussão, então, futura. Esse aprendizado que fazemos hoje terá uma mudança na nossa fixação estrutural, especialmente no cérebro, 12 gerações depois, como a imagem de mandar a mensagem para as estrelas, não é? O nosso desenvolvimento, ele poderia ser, pelo menos nos dias de hoje, visto como psicológico, aqui no resumo da apresentação de Freud, um desenvolvimento intelectual também resumido, e sem tempo para mim de comentar mais, mas esse processo de aquisição de conhecimento no desenvolvimento intelectual, segundo Piaget, que também já é conhecido das várias escolas de psicologia. E do ponto de vista neurológico, que é minha área, que me interessa mais, se fala desde a década de 60, com os trabalhos de Gesell, que o desenvolvimento neurológico, ele se processa junto com um desenvolvimento anatômico de mielinização do sistema nervoso. A partir daí, vai havendo mais competência no nosso organismo, por um todo, a partir da mielinização do sistema nervoso. E como espírita, eu queria então dar esse destaque. A aquisição de conhecimento precisa ser uma experiência não só sensorial, mas estimular de novo esta atividade intuitiva através do pensamento, da mentalização, da criação de ideias, do insight que nós todos podemos levar adiante para que se conseguir isto que é fundamental. Nossa prioridade é exatamente o desenvolvimento espiritual. Foi nesse sentido que eu reforço o que tinha dito no começo, quando a doutora Marlene sugeriu que nós levássemos a alma à medicina. Estou fazendo não a contramão, mas o sentido complementar. A medicina, a alma. Muito obrigado a todos.